queremos que as pessoas tenham mais saúde. E aí a gente convidou para estar aqui com a gente nesse exato momento a nossa querida Ionara, e ela aceitou. A Ionara Cavalcante, que é musicoterapeuta, e veio hoje para falar da importância da música, né, da musicalização infantil, né? Como a gente pode, de uma certa forma, ajudar as nossas crianças e essa saúde mental ficar bem. Não é verdade? Muito bem. Para suportar o que vem, ou até mesmo para saber conviver, para aprender, para se desenvolver. Eu queria que você falasse um pouco de você. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar falando sobre musicalização infantil, porque é algo que eu sou realmente apaixonada, encantada por esse universo. E na sua fala, eu estava no primeiro momento falando sobre o respeito. E foi aí que me deu o estalo, a questão do respeito. Eu trabalho há mais de 18 anos com educação infantil, mas eu já pegava essas crianças com 9 anos de idade. Aí veio o estalo. E a base? O ideal é a criança começar com 4 meses. 4 meses. 4 meses. Quer dizer 4 anos. Não, 4 meses. Na verdade, já começa dentro da barriga, né? Verdade. Começa com a gestação e tudo. Então, todos nós nascemos com aptidão musical. Só que quando essa base ela não é cuidada, ela não é respeitada para o desenvolvimento coerente do ensino da música, muitos talentos são perdidos. Quando você fala assim, Ionara, algo que me chama bastante atenção é que muitas vezes os talentos são perdidos mesmo porque muitas pessoas acabam perguntando. A gente aqui no programa, eu várias vezes durante esses anos todos, você tem alguém na família que toca, que canta, que gosta de música? E principalmente agora, depois da pandemia, eu conheci novos músicos que não tem ninguém na família tocando, não tem ninguém na família cantando. Sabia, Matheus? Isso é muito... Eu acho até interessante a gente colocar o Matheus nessa conversa, nesse bate-papo da gente. Porque é uma verdade. E antes, a gente percebia que muitas pessoas se guardavam dentro de si e muitas vezes não deixava a coisa acontecer porque tinha medo de não ser um talento, ou tinha medo de não tocar e não ter nada a ver. É verdade. O meu lado já é o lado do máximo incentivo, assim, eu nasci num berço musical muito grande, minha família sempre foi muito musical. O respeito e incentivo. E o fato do meu irmão ser músico também colaborou muito pela facilidade que eu sempre tive de ter instrumento perto, de frequentar ensaios, de frequentar shows. Então eu sempre fui muito exposto realmente à música na prática mesmo, né? Então foi um caminho muito fácil para ser seguido, assim. E quando eu descobri que eu sabia tocar e que eu sabia cantar, eu não parei mais. Agora você está falando algo muito interessante que envolve justamente o que você falou no início, que é a história do respeito. Quando você gosta do que você faz, quando você respeita o que você faz, é mais fácil de você dar apoio para quem está chegando a fazer o que você faz. Sim, verdade. Né? E eu cresci com minha família toda apoiando, né, esse sonho que começou com meu irmão, hoje até continua com ele, passou para mim também, até hoje eu tenho, minha mãe vai nos shows, meu pai vai nos shows. Todo mundo então, participa. Todo mundo participa do sonho junto. Muito bom. Quando ele fala isso, Ionara, eu queria que você entrasse nesse foco, que eu acho que é muito importante. E quando você não tem ninguém na família, e quando você não tem ninguém que, por exemplo, acha que esse meio é tão importante, porque necessariamente não é só a profissão, mas sim o cuidado com a tua saúde, porque a saúde mental também se envolve na música, né? Exato. A questão do trabalho da musicalização, pegando desde os 4 meses, preciso de uma família que acredita no processo, que é longo. Verdade. Uma criança com 4 meses, ela não vai chegar a tocar um instrumento, um violão, uma bateria. Sim. Ela vai primeiro ter consciência corporal. Para ela chegar e tocar um instrumento com maturidade, com segurança, com a questão do emocional muito bem definido, o que trata a saúde. Verdade. Para ela crescer saudável. Então, eu preciso primeiro que essa criança tenha uma consciência corporal e que tenha famílias que acreditam no processo que é longo. Ionara, eu não vou muito longe. Essa conversa que nós estamos tendo nesse exato momento, ela é muito importante e abre a cabeça dos pais para essa atenção. Infelizmente, vivemos, e muitas vezes vivemos do que passamos, vemos ou participamos. O que eu estou querendo dizer? A música, ela ganhou uma credibilidade, principalmente nesse lado terapêutico, depois da pandemia.
muito maior. Muito maior. Por que eu estou falando isso? A gente precisa conscientizar as pessoas dessa importância, porque assim, o que me fez ser apaixonada por música na minha gestação, meus filhos ouvirem música? Porque eu sou radialista. Então, queira ou não queira, tinha um incentivo. Eu já era apaixonada por música, eu não tocava, eu não cantava, mas eu trabalhava com música. E aí, por incrível que pareça, não era o estilo que eu curtia no dia a dia, mas, por exemplo, a música instrumental, ela foi muito participativa na gestação do meu primeiro filho. Tanto é que eu cheguei a comentar aqui no programa que quando meu filho nasceu, que eu coloquei a mesma música naquele momento, o que chamou bastante atenção foi justamente isso. Ele ficou procurando, buscando de onde estava vindo esse som. Então, quando você fala dos 4 meses, eu me lembro bastante do que você está falando da gestação, porque quando a gente tem essa prática, é muito interessante. Quando eu falo que todos nós nascemos com aptidão musical, é justamente isso. Muito interessante. Então, assim, mesmo que você não tenha alguém na família que toca um instrumento, mas a criança já nasce com a mãe cantando. As pessoas que estão próximas às crianças, ela não conversa com a criança, ela canta com a criança. Ai, esse carinho. É verdade. Então, assim, a criança, antes de aprender a falar, ela canta. Verdade. Ela canta. É tudo muito mimosozinho, é tudo muito, né? Exato. E realmente depois, vou só abrir assim um parêntese um pouquinho. Realmente depois da pandemia, a questão terapêutica teve Sempre realmente existiu, mais né? relevância e tudo. Mas é muito importante esse espaço para a gente tentar trazer informação mesmo. Verdade. Porque existe uma diferença gigantesca entre musicoterapia, que nesse caso somente com musicoterapeuta registrado na Associação de Musicoterapia do Piauí. Então, essa fiscalização tem que partir das famílias. Quando você fala assim, Onara, a gente leva uma responsabilidade gigantesca para a sociedade do que você vai levar para o ouvir dessa criança. Porque cada criança, ela vai ter um ouvir diferenciado. Por exemplo, você como terapeuta sabe que o que você vai trabalhar com uma criança autista não é o mesmo trabalhar com uma criança que não tem nenhum tipo de autismo, né? Ela vai, na verdade, ser trabalhada como uma profissional. Acho muito positivo que você está falando. Sim, na musicalização. E necessário. É necessário as pessoas terem conhecimento. A gente está falando um pouco, é algo mas diferente. Aí a gente entra nessa questão. Claro, assim, se eu for pensar, trabalho com a saúde de forma em ambas, sim, trabalho, mas na musicoterapia é uma técnica. Eu preciso entender, dentro da musicoterapia, já que a gente já trouxe algumas vezes aqui para o programa, e talvez cada vez que a gente faz uma entrevista, é uma abordagem que faz a gente crescer e acrescentar mais ainda as informações. E essa agora está sendo muito bem acrescentada. A musicoterapia, ela entra com o instrumental ou também tem as vozes? Como é que é trabalhado? Não, na musicoterapia é um universo muito amplo. Muito amplo. Eu vou trabalhar de acordo com aquele paciente. Pronto. Se aquele paciente traz muita habilidade já no instrumento, sem mesmo ter aula, mas ele traz um ritmo muito bom, eu posso trabalhar o instrumento com ele? Posso, mas não com o intuito de metodologia para aquela criança aprender aquele instrumento. Ele é muito mais usado para manter um comportamento mais adequado em algumas situações, ele controlar a ansiedade. Isso vai variar muito. Agora, na musicalização infantil já é completamente diferente. Eu não vou usar uma técnica. Eu vou usar, sim, toda uma teoria de desenvolvimento, de abordagem, para aquela criança chegar a tocar o instrumento que ela escolher. Muito legal. Vamos falar dessa musicalização infantil. Como ela é trabalhada? Na música, como é um conteúdo que leva um tempo, a gente trabalha separadamente. Na base, na primeira infância, a gente chama a primeira infância, de 4 até 5, 6 anos, dependendo da maturidade da criança, geralmente não tem um instrumento como violão, como teclado para a criança já chegar e tocar. Ela vai passar muito mais pela essa consciência corporal de ritmo e tonal, que é importante, né? O que a gente fala assim, a criança vai aprender a audiar.
Ela vai aprender a ouvir para repetir. E a voz, o instrumento principal, é o meu corpo e minha voz. Por isso a importância da família nesse processo. Porque é esse 1 para 1. E quando é que a criança tem mais confiança? Quando ela está próxima de quem ela confia. Então, nesse momento, dessa aula de bebês, né, a gente chama aula de bebês, existe muita participação dos pais, dos cuidadores. É eles que dão essa resposta para essa criança. Eu falo, que fominha, pam, tam, nham, que fominha, nham, 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 nham. E os pais vão responder. Olha só o ritmo, eu falo separadamente, a criança não tem como ter uma consciência sensorial muito grande quando eu levo muito instrumento, quando eu dou cada instrumento para uma criança. Não, eu preciso do silêncio. Eu preciso respeitar a resposta dessa criança, que no primeiro momento, quem dá essa resposta é quem está com ela. Ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir. Para ter esse entendimento. Para ter o entendimento. Ela precisa falar musiquês. Ela precisa, tem muitas crianças que é muito engraçado. Eu falo assim, pá. Eu pego aqui, né? Escondeu. Qual é a senha na voz de falar? Pá. Achou. Então ela tem essa resposta. Claro, pá, mãe responde. Pá, como se fosse a criança. Achou. De tanto ela ver isso, ela tá o quê? Ela tá percebendo que existe uma parte rítmica na música. Quando ela vai para a partitura, para o instrumento, para o ensino de conservatório, ela tem uma consciência do que ela está lendo. Ela já vivenciou. Quando você fala assim, vem uma luz lá no fim do túnel, importantíssima. Porque nós estamos com a mente muito acelerada. Muito. E as nossas crianças também estão ficando com essa mente muito acelerada. Você já percebeu, eu tenho percebido em algumas situações, a diferença do ouvir e do falar. E muitas vezes, no ouvir e no falar, você atropela ao ponto de você entrar em conversações que não seriam tão interessantes. E muitas vezes você acaba dando respostas que não são viáveis, não criam um feedback legal. E isso tem que ser trabalhado logo na infância, né? Na base. Na base. Senão dá problema. Para essa criança ir crescendo dentro do desenvolvimento global esperado. Esperado. Eu não posso atropelar. Não é legal. Eu não posso chegar para uma criança de 3 anos que ela não teve uma base, ela não teve um currículo musical, uma vivência musical enorme, ela não tem vocabulário musical. Como eu posso chegar para essa criança e dizer, senta e toca? Eu não estou respeitando o desenvolvimento natural dela. Não estou respeitando o cognitivo. Não estou respeitando o motor. Porque ela não vai ter condições motoras de realizar isso. Então será que ela vai crescer saudável? Aí entra a questão da... Aí entra a história do desenvolvimento infantil. A música trazendo esse desenvolvimento infantil, que é a preocupação das nossas novas gerações. A gente precisa trabalhar essa qualidade de vida delas. Porque, assim, você pensa no teu agora, mas aí o que fica? O que vem? Como é que está sendo trabalhado? Como é que você trabalha hoje esse desenvolvimento das crianças? Você já começou a mostrar um pouquinho, mas como a gente, primeiro, o respeito, a participação da família, essencial. É fundamental, é essencial. E aí a gente pode levar tudo isso também para o campo, né? Que pode ser dentro da própria escola. Ou até mesmo ajudando a levar essa história para lá também, né? Outro ponto muito importante. Existe diversas maneiras de aplicar essa educação musical. Quando nós, culturalmente, nós como sociedade, culturalmente, pegamos essa educação musical para trabalhar algum aspecto, por exemplo, fala. A criança, mas a criança já está falando, ela já está se comunicando legal, pronto. Qual é a primeira atividade que se retira da criança? A música. É como se fosse uma gata borralheira.
ela é funcional. Na mentalidade de poucos, porque eu acho que hoje tem muita gente trabalhando, sabendo que isso é certo. Sim. Tem que se colocar música nessa prática. E na questão... Desculpa. Não, fica à vontade, eu estou amando essa conversa. E na questão assim, da escola. Na escola, o currículo da educação musical, ela é diferenciada. Ela é trabalhada para o universo da escola. Para apresentações. Tem que ter uma visão. Para o social. E não está errado. Pelo menos estão acrescentando, mas não é o pelo menos, é o que se deve. Não é o pelo menos. A música, ela tem um potencial muito maior do que isso. E incentiva. Você sabe que os grandes países trabalham muito a música de uma forma extremamente positiva e necessária. Tem alguns colégios, né, internacionalmente falando, que a música e até a dança é fundamental dentro do currículo. A própria dança tem que ser trabalhada dentro da aula de música. A dança que eu falo... É prazeroso. É muito interessante os bebês. Os bebês já têm o pulso nessa dança. Você toca batida simples de violão, pode ser doble, pode ser triple, né? A gente fala assim muito mais uma técnica de teoria mesmo. Mas os bebês começam a fazer esse movimento. Isso é pulso, é dança. Ele precisa se expressar corporalmente. Eu preciso ter uma criança que aprenda a ser criativa. Geralmente, a questão da criatividade, da improvisação, é o final e quando dá tempo. Muito assim. Muito, muito interessante. Se a gente não trabalhar a mente das pessoas que estão com a chave na mão só para dar virada, porque assim, às vezes o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos, muitas vezes não chega na mentalidade de quem pode. Quer fazer essa virada de chave. Aí a gente chama a atenção da população, dos empresários, dos donos de colégio, que isso vai ajudar muito no desenvolvimento dessa criança, de uma forma infantil, e aí eu acabo levando para todas as faixas etárias, e vai ajudar também na questão da própria educação, que é o transformar, é o aprender. Porque quando você sente prazer no que você faz, obviamente, você vê que tem alguns professores até que já mostraram isso nacionalmente até, que eles colocaram a prática, né, da música ao educar. Sim. E que os jovens aprenderam mais. É mais fácil, quando eu vou vivenciar aquilo, é muito mais fácil. Sim. E seria muito interessante se as escolas aumentassem esse tempo de currículo, de conteúdo de música, porque geralmente a aula de música nas escolas acontece na educação infantil. É quando a criança vai para o fundamental 1, 2... Tirar da mente que isso seja só profissão. E se for, o que tem? Profissão, é uma profissão. É uma profissão. Futuramente é uma profissão que a pessoa queira. E várias outras profissões ela vai ter. Isso é muito legal. Mas o que a gente fala antes é o que a gente diz juntamente com o futebol. As pessoas pensam no futebol, mas não têm ideia que o futebol não tem que ser a prática esportiva profissional. Mas aquele futebol, ele pode ser uma prática de educação física, de fortalecimento dos ossos para a fase adulta. Uma peladinha, que se diz ser tão peladinha, trabalha o desenvolvimento psicológico das pessoas, traz alegria, traz felicidade. E aí a gente fala da música da mesma forma, até maior. É nesse momento que a criança tem voz, a criança fala, a criança se expressa. Verdade. Se expressa. E como a gente pode ajudar esses pais dentro de casa? Levando informação. Levando informação, levando a importância desse processo e principalmente dos pais também tentarem saber, sim, mas por que você está fazendo isso? Como você está fazendo aquilo? Porque nós temos que estar de forma contínua também se especializando. Eu não paro o meu estudo. Eu permaneço com o meu estudo. Como é que os pais podem ajudar em casa? Menos tela e cantando mais. Ah, mas eu não sou cantor. Você não precisa cantar afinado. A criança só precisa que você cante para ela, do seu jeito. Isso já é um belo começo. A partir dos 4 meses você já vai tendo essa prática. Aquela história de colocar o filho para dormir e cantar, ninar. Dançar com o filho. Você está começando um processo de musicalização dentro de casa e com apenas 2 recursos, o seu corpo e sua voz.
Podemos dizer, você como profissional da área, que crianças que você tem acompanhado nesse desenvolvimento, né, nesse desenvolvimento através da música, o que você tem percebido que tem acontecido com a vida destas crianças? Provavelmente você conhece algumas crianças que já estão um pouquinho maior e tudo. Sim. Depois que eu tive essa virada de chave mesmo e percebi a questão da importância da primeira infância, eu já estou começando com bebês de 4 meses, hoje eles estão com 2. Sim. Dá uma conferida lá no Instagram, Ionara Cavalcante, MT, vocês vão ter um pouquinho desse processo. São crianças com 1 ano, 2 anos, respondendo notas musicais. Ela não tem consciência que ela está fazendo um dó, que ela está fazendo um sol, mas ela está cantando. Do mesmo jeito que tem a senha na voz de falar, tem a senha na voz de cantar, que é o sol, dó. Eu posso fazer lá, faço notas e a criança responde. É uma criança que chega, ela segura, ela tenta, ela explora aquele momento dela sem tanto receio de errar. As crianças estão com tanto medo de errar. Demais. E quando você fala da música, quando você fala do lado profissional da música, também, que a gente acaba abordando tudo, essa musicalização, você viu tanto de informações que a gente levou para quem está em casa por causa da música. Por causa da música. Porque foi uma conversa assim. É uma timidez que você vai tirar daquele jovem no futuro. Porque quando a gente fala do infantil, não tem como a gente fugir do futuro. Exato. Né? O infantil é trabalhado para que o futuro seja bem alicerçado. E a criança pode até ser tímida realmente, mas com a aula de música, o emocional dela está tão bem trabalhado que ela vai conseguir lidar com essa situação de timidez. A gente já trouxe algumas pessoas aqui que começaram na infância esse desenvolvimento e que, sinceramente falando, ao falar a dicção, observar a fala do outro. Eu tô com crianças com 4 anos, desculpa mais uma vez. Eu tô com crianças com 4 anos de idade que começaram com uns 4, 6 meses. Olha o tempo, olha a confiança dessa família com esse desenvolvimento dessa criança comigo. É algo muito valioso. Essas crianças de 4 anos eu pego, não é porque eu ensino a tocar o teclado. O teclado tá ali. Ela, ó tia, ó. E ela começa a fazer notas, ó a música, ó. E ela repete músicas que foi feitas ali em sala de aula. Muito interessante, né? E ela repete com consciência, e ela sabe que ela está fazendo diferente ou igual. Nós não trabalhamos com certo ou errado. Ela faz um som, mas está igual ou está diferente? Ela para pensar. E aí, nesse momento, a história do agudo, do mono. Sim. Quando eu vejo esses brinquedinhos aqui, a gente consegue perceber que o som da abelhinha é diferente de outros sons. Sim. Né? E eu posso ter um pequeno... É um recurso simples, mas para a criança fazer isso com a consciência, é um processo. É um processo. E muitas vezes acontece isso. Os pais ficam... A abelhinha começa a voar. A abelhinha quer voar. A abelhinha quer voar. Você está trabalhando todo. É o todo. É o todo não é aquele estímulo sonoro desorientado. É tudo pensado, arquitetado para aquela criança conseguir compreender e chegar a falar o musiquês, e chegar como o Matheus, chegar e tocar o seu violão, sua bateria e participar não necessariamente como uma profissão, mas como algo que leva alegria. Eu acho assim que hoje o que a gente está conversando aqui, Ionara, mostra um todo para a sociedade. Sim. Primeiro, respeito, os pais respeitarem, mesmo que não tenham, porque às vezes assim, tem gente também que desconhece porque nunca foi apresentado para aquela pessoa. Às vezes não foi apresentado. Então, essa conversa que a gente está tendo com um público totalmente diferenciado. Nós temos um público hoje de homens, mulheres, jovens, crianças que assistem o nosso Bom Dia. Escolas, clínicas. Então, assim, nesse exato momento que a gente está falando, por isso que eu tiro muito proveito, porque a gente veio para falar de musicalização infantil, o desenvolvimento infantil, mas eu gosto de puxar tudo, porque eu sei que esse tudo, naquele momento, é muito valioso. O que você está vendo agora, você não vai ver depois.
E aí, quando a gente vê que a gente está aqui com o Matheus, um grande profissional, que tem uma base familiar na música, a gente vê que o jeito dele cantar, a forma como ele canta, porque é muito gostoso. A gente tem um colega aqui, que é o Marcelo. O Marcelo, ele é apaixonado por violão. Cadê o Marcelo? O Marcelo é apaixonado por violão. Mas, por incrível que pareça, às vezes se torna difícil porque ele não teve aquela base, mas ele é apaixonado, ele é encantado por violão. E muitas vezes o que você precisou foi só desse início. Só do início. O início... Já estava plantado. O início a sementinha já estava lá, sabia, Matheus? É muito importante. Sempre teve. E aí, vendo essa conversa, Matheus, para você, o que ela significa nesse exato Faz todo momento? sentido, né? Faz todo sentido. E eu acho que você expor a criança ao aprendizado ainda na primeira infância, ou na parte mesmo da infância, antes da adolescência, do cérebro parar de se formar ali, eu acredito que é muito mais fácil para a criança aprender do que, de fato, a gente... Eu, hoje em dia, já com 27 anos, mesmo tendo uma base musical, eu tenho uma dificuldade para aprender uma música que é mais complicada, algumas notas que são mais difíceis, mas na infância eu aprendia tudo só olhando. Eu aprendia olhando, assim, ia para o violão, tentava fazer, errava até acertar. Fazia o som diferente até achar o som certo. E aí, hoje em dia, eu já não tenho mais tanta essa facilidade, assim, eu já perdi um pouco dessa expertise de aprender as coisas mais rápido, hoje é mais difícil. Bom, mas muito gostoso a gente estar aqui com vocês para falar sobre isso. E eu queria, Ionara, que a gente pudesse ter novas oportunidades, desculpa, novas oportunidades da gente dar continuidade a essa conversa e da gente partir não só para o infantil. Pronto. Para a gente trabalhar esse outro lado, porque eu acho que tem muita gente precisando disso, e eu acho que quanto mais a gente puder tocar nessa tecla, mais a gente vai ajudar a sociedade a chegar lá. Nós precisamos de mais informações, de fato. O Piauí, graças que Teresina tem um público que acredita muito na educação musical. Ainda bem. Acreditam bastante. Mas eu acho que falta um pouquinho, sim, de mais informação para aprender essa diferença, para aprender a importância, para valorizar esse processo. Muito vai bom. Ser um prazer enorme retornar e falar estar com sobre você isso. aqui. Gostaria muito que você passasse seu Instagram para quem está assistindo a gente. Pronto, dá uma conferida lá. Lá vai ter muitas coisas assim, de educação musical e de musicoterapia, mesmo sendo campos diferentes, mas dá para conferir aí. Ionara Cavalcante MT. Muito bom.